Então reflitam, que tipo de cristão você tem sido? Você tem sido o tipo de cristão que você acha que deve ser? Ou o tipo de cristão que Deus espera que você seja? O que isso tem a ver com a música? Quando você está passando pelo mar, se abrindo, resmungando, você está sendo o tipo de cristão que você acha que deve ser. E o achismo não envolve a obediência, não é, Steiger? Mas quando você lembra de Deus e o que Ele fez por ti, e vem o sentimento de gratidão, você está sendo o tipo de cristão que Deus espera que você seja em todos os momentos. E existe uma distância muito grande entre o teu achismo e a vontade de Deus. Se vocês observarem, eu acho que 99% dos grandes problemas que existem na nossa igreja adventista e no mundo aí fora, é porque existem cristãos entre nós que vão no seu achismo. Eu acho que não tem problema esse louvor, eu acho que não tem problema esse sermão, eu acho que não tem problema essa decoração, mas ele não viu na palavra de Deus se é aquilo que Deus espera. Ele vai pela sua opinião pessoal. Quem foi o primeiro personagem que a gente vê incentivando as pessoas a seguirem a sua opinião pessoal? Satanás. Próxima foto, irmão, por favor. E o segundo tema que vamos tratar é: teria os dias de Noé algo semelhante aos dias de hoje? O que vocês acham? Será que os dias do pessoal antes do dilúvio eram semelhantes aos dias de hoje? Então são mensagens que eu quero que essa manhã a gente reflita. Que tipo de cristão a gente tem sido? E vamos refletir a respeito dos dias de Noé. Muitos trechos que eu vou trazer dessa manhã são baseados nesse livro, Os Escolhidos. Se você não comprou ou não tem, eu aconselho você a ir atrás. Esse livro ele é de extrema importância para nós cristãos. E o Testemunho para a Igreja, volume 1. Mas eu quero priorizar esse livro aqui, porque muitas vezes entre nós existem pessoas que não creem no espírito de profecia. Existem pessoas que não creem que a Ellen White ela é uma profetisa. Só que eu desafio, se você não crê que ela é uma profetisa, eu desafio você a ler esse livro e não gostar dele. Porque você vai ter que admitir uma coisa. Talvez você não admita que ela é uma profetisa, mas você vai ler esse livro e vai ter que dizer assim: irmão Bruno, essa mulher foi uma baita escritora e uma baita teóloga. Porque esse livro ele é de extrema importância para nos auxiliar a entender a Bíblia. Então vamos para a próxima imagem, por favor, irmão. Quantas classes de cristão, perdoe se tiver os erros de português, quantas classes de cristão será que existe? Quantas classes vocês acham que existe cristão? Quantos tipos de cristão vocês acham que existe? E aí, irmão Steiger, quantos tu acha que existe? Vários? Fernanda, quantos tu acha que existe, Fernanda? 559? Vamos estudar isso amanhã, Começamos ali então, Pode passar para aquele mesmo, irmão? A gente vai focar que no Espírito de Profecia a Bíblia é bem claro, só existe 2 classes de cristão. E vamos ter que se atentar agora a esse momento, eu peço que todos prestem atenção. Se quiserem anotar ali, é na página 36 do livro Os Escolhidos, vai ser de grande ajuda esses trechos para vocês, Vamos ler junto então o que está escrito a respeito dessas classes de cristão. Caim e Abel representam as 2 classes que existirão até o fim da história do quê? Da terra. Quantas classes de cristão será que existem então, irmãos? 2. Vai ficar mais sério o assunto, tá? Esse assunto é de extrema importância. Próximo slide, irmão, por favor. Que não é slide, é foto, Mas, enfim. Abel escolheu a fé e a obediência. Caim, a incredulidade e a desobediência. Aqui a gente já vê quais as características dessas 2 classes de cristão. Uma vai optar pela obediência. Do que estávamos falando hoje na escola sabatina? Não era sobre obediência? A outra classe vai representar a desobediência, tá? Por que 2 classes de cristão? Porque vocês vão ver que durante essa manhã, desde a saída do Éden, as pessoas já se denominavam cristãs, mas nem todas eram cristãs, elas apenas se diziam ser. Próxima imagem. A distinção entre as 2 classes tornou mais evidente por parte de uma havia uma grande profissão de
fidelidade a Deus. Por parte da outra havia desprezo e desobediência. Notem que está falando muito a respeito da obediência, que era o que a gente estava falando essa manhã. Pode passar o próximo, irmão, por favor? Quando Caim viu que não podia dominar Abel, ficou tão irado que destruiu a vida do irmão. Onde quer que alguém se coloque em defesa da lei de Deus, o mesmo Espírito será manifestado. Apesar disso, todo mártir que morreu por Jesus, morreu como um vencedor. Né? Isso também aparece em Apocalipse 12:9. Vamos ficar por aqui. Então, ficou claro. Muito obrigado, irmã. Deve ser aqui? Ok, então. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Tá. Então, o que ficou claro, irmãos? Que as duas classes, elas são representadas por características, obediência e desobediência. Vocês lembram da história de Caim e Abel? O que aconteceu ali? Naquela época, o livro dos Escolhidos vai trazer mais detalhadamente, tá? Naquela época, quando o pessoal já saiu do Éden, né, Deus ele falou assim, olha, tem que fazer um sacrifício de um cordeiro. Porque esse cordeiro, ele representa a Cristo que irá vir para morrer por vocês. Gente, por que eu estava falando de louvor? Lembrem no início? Porque se vocês lerem a Bíblia e observarem ela com cuidado, vocês vão ver que Deus é extremamente objetivo e detalhista. E existem inúmeros assuntos nas Escrituras que não existe debate. É certo ou errado. E pronto. A nossa igreja ela é democrática. Então ela trabalha realmente com a opinião de cada um. Mas tem assuntos na Bíblia que não tem argumentos. Deus já deixou bem claro o que é, o que não é, o que ele gosta e o que ele não gosta. A gente vê isso quando Deus pede para montar o santuário. Ele fala, tem que ser especificamente do jeito que eu estou pedindo para que o santuário seja construído. Eu quero que seja tal madeira, tal largura, tal altura, que seja esse aqui que vai montar e que seja esse aqui. Ele não dá a opção para, Deus, deixa eu pensar, será que eu vou convidar o fulano? Não, ele é objetivo. Quando a gente vê a questão da arca também, ele é objetivo em como ele quer que seja montado a arca. Será que Deus não é objetivo em questão de sermão, louvor, culto, vestimentas, sua vida social? Será que Deus, nesses assuntos, ele dá brecha para a gente decidir por nós mesmos? Claro que tem o livre-arbítrio, mas será que ele não nos deu o caminho? Já nos deu uma opinião? Alimentação. A Bíblia ela é clara que existem assuntos que não são negociáveis e não são discutíveis. Focando aqui então. A gente sabe então que Deus pediu para ser aquele sacrifício. E a gente vê então Abel, ele vai lá e faz exatamente o sacrifício que Deus pediu, dentro de todas as características e detalhes que Deus pediu. Obediência, não? Ou fanatismo? Vamos refletir? Já então a gente vê a questão do Caim. O que Caim faz? Ele oferece o sacrifício da forma que ele acha que deveria ser oferecido. Bruno, o que tem a ver com os dias de hoje? Olha, irmãos, eu sou novo, mas eu já participei de todos os ministérios da igreja, vocês podem pensar, menos da mulher. Mas eu participei de todos, estive à frente de todos. E eu me deparei muito que existem duas situações na nossa vida, em respeito ao evangelho. Às vezes a gente é ignorante, a gente não sabe da informação. Mas a gente é humilde para aprender, Deus nos mostra e a gente acerta. Mas tem gente que mesmo com a informação na cara dela, ela disse assim, não, é do jeito que eu acho. Mesmo que esteja escrito na Bíblia. Bruno, onde é que isso entra? Louvor. Sabia que Deus é claro do tipo de louvor que ele gosta? A gente tem um livro do Espírito de Profecia só falando sobre música. Alimentação. Deus é claro sobre o tipo de alimentação que ele espera que a gente tenha. Culto. Deus é claro do tipo de culto que ele quer que a gente tenha. Até esse púlpito aqui está na Bíblia, que era algo que ele queria. Só que tem gente que já entra na igreja e fala assim, não, eu prefiro assim, assado. Um exemplo, talvez, para você entender melhor. Sabe quem Caim representa?
Aquele cara que antes de se converter ele gostava de rock, Legião Urbana, um Paralama do Sucesso. E aí ele chega na igreja e fica assim, esses louvores são muito dormidos, me dá um sono, meu Deus, chega aquele inário. Não, tem que ter um louvor mais agitado. Aí ele chega aquele tum, 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 tum. Esse aí que eu quero oferecer para Deus. É esse aí, porque esse aí era igual o que eu gostava no passado. E ele tem que gostar também, porque é esse que eu quero oferecer para ele. Muitas vezes isso não acontece. E aí, eu vou escutar só os louvores que eu gosto. Peraí. Aí ele pega o inário. Esses louvores de velho, só tem música lenta, pelo amor de Deus. Eu vou lá num Fernandinho, claro, o Fernandinho tem músicas bonitas. Num Thales Roberto. A gente também vê essa situação nos adoradores novos, né? E, gente, a questão de ritmo também aparece no Espírito de Profecia, tá? Se vocês quiserem buscar depois. Então, Caim, ele representa a classe de cristão que ele não quer seguir a obediência. Ele quer adorar a Deus da forma que ele quiser. E quando Deus não aceita a adoração dele, o que ele faz? Ele resmunga e fica bravo. E quando as coisas começam a dar errado na vida dele, ele também resmunga e fica bravo. Mas eu quero que vocês se atentem a essa característica mais importante, né? Onde quer que alguém se coloque em defesa da lei de Deus, o mesmo Espírito será manifestado. Apesar disso, todo mártir que morreu por Jesus, morreu como um vencedor. A característica que eu acho que é assim, mais preocupante em relação a Caim, ele representa todo aquele que aponta o dedo para o irmão e fala assim, você é fanático. Por isso que você quer ser tão obediente. A igreja tem que ser mais liberal. A igreja é muito quadrada. Tem que mudar as coisas. E, por consequência, o que ele faz? Ele persegue e censura o irmão que zela pelo conservadorismo. Não acontece isso nos dias de hoje? A Bíblia não tem ficado mais de lado para a gente seguir ideias de pensadores, deixando o espírito de profecia lá pegando pó no fundo da igreja, um manual, a gente chama um coach, um psicólogo, é melhor que daí é melhor sermões de autoajuda. Então, gente, esses descendentes de Caim, eles representam aquele tipo de grupo que persegue os outros que tentam manter as coisas da forma que Deus pede. Bruno, tu está sendo muito radical, isso não é verdade. Tem certeza? Como é que Cristo era chamado pelo pessoal? Fanático? Os discípulos não eram chamados de fanáticos? Os profetas não eram chamados de fanáticos? Na época de Elias, quantos profetas tinham do Senhor? Vivo, né? Porque os que queriam ser foram mortos, só ficou Elias. Por que foram mortos? Fanáticos? Querem manter as coisas do jeito que é? Então Caim, ele representa esse tipo de cristão. Ele quer a diferença, ele quer a mudança. E se vocês prestarem atenção no que eu falei também durante a escola sabatina, ele representa a vontade de Satanás. Um governo de liberdade, que você faz o que você quiser, e Deus é obrigado a receber aquilo que tu quer dar para ele. Então a gente deve começar a refletir a partir desse momento na meditação. Você tem sido um representante de Caim ou um representante de Abel? Também outro detalhe importante, tá? Abel, por que a gente está falando de Abel? Tem muita gente que às vezes eu vou na igreja e fala assim, mas não é Sete? Abel, sabe por que Abel? Porque Abel, ele representa os primeiros que foram mortos por obediência a Deus. Ele representa a consequência do pecado e o que o Satanás é capaz de fazer com aqueles que querem atrapalhar ele. Você sabe, se você teve um encontro verdadeiro com Cristo, você sabe que no momento que você desce as águas e sobe e você quer uma fidelidade com Deus, parece que você ativa o modo very hard da sua vida. Você vai ter que abrir mão de amizades, companhias, de certos lugares, né? Também, outra coisa, pode passar o próximo, irmão, por favor? Outra coisa, vamos lá. Tanto Caim como Abel eram pecadores e ambos reconheceram a supremacia de Deus quanto à reverência e adoração. Externamente, a aparência da sua religião era a mesma, até certo ponto. Mas, a não ser por isso, a diferença era grande. Vamos nos atentar a essa parte também, porque Caim se considerava cristão. Ele pregava, louvava, oferecia culto, orava, assim como Abel. Mas qual era a diferença dos dois?
Então existe também, e às vezes eu mesmo posso ser, você mesmo pode ser um descendente de Caim. Você vai usar terno, vai vir bem vestido, vai entoar louvores, vai ter cargo dentro da igreja, porque ali diz qual é o ponto que diferencia os dois. É a aparência ou é a parte de dentro? É a parte de dentro, a obediência e a fidelidade. Continuando. Quando Caim obedeceu ao construir o altar, obedeceu a levar um sacrifício, mas prestou apenas uma obediência parcial. A essência, o reconhecimento da necessidade de um redentor foi excluída. Não diz para vocês que Caim representa aquela pessoa que ela quer modificar o evangelho? Ela não gosta de sermões muito lentos, sermões muito longos, né? Ele não gosta de ser acusado. As vestimentas deles é igual a nossa, só que eles querem modificar as coisas. Certa vez, eu estava no meu trabalho, eu escutei uma pessoa me falar uma coisa assim que me chamou muita atenção. Olha só o que ela me disse. Eu até comentei com o Instagram, ela falou assim: gente, tem gente que Deus chamou, mas não é todo mundo que é chamado para pregar. Não é todo mundo que é chamado para louvar. Não é todo mundo que é chamado para ministrar uma palavra, levar o evangelho. Não é todo mundo que é chamado para isso. Não é todo mundo que é profeta. Tem uns que são chamados por Deus, mas fica na sua. Cada um tem o seu chamado. O que vocês acham disso, irmãos? Será que é verdade? Se vocês ficaram na dúvida, qual é a missão que Jesus pediu para todos nós? Ide. Pode falar mais alto, irmão Stagre. Ele está falando assim, ó, Jesus falou nesse momento, olha, só vai homem pregar o evangelho. Opa, só vai mulher pregar o evangelho. Só vai jovens pregar o evangelho. Acima dos 60 anos pode parar. Ele falou isso? Ele falou, ide todos pregai o evangelho. Sabe, vocês conhecem a oração de Daniel, o Shema? Alguém já ouviu falar do Shema? O Shema é a oração que os judeus fazem até hoje 3 vezes por dia. Bruno, agora tu está falando do Shema, qual é a importância disso? O Shema, ela é tão importante que foi a oração que o Daniel foi pego fazendo ela e por isso que ele foi jogar na cova dos leões. Para vocês terem essa noção, então, aquela oração era tão importante que ele não se preocupava se ele fosse morto por causa daquela oração. Bruno, e qual é o ponto-chave da oração? O que tem de interessante no Shema? Porque no Shema, que está em Deuteronômio 6, versículo 4, até o 9, se eu não me engano, o início, no original, está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo os teus bens. Usar tudo aquilo que Deus te deu para pregar o evangelho. E ali não deixa em nenhum momento assim, ó, não, eu não sou para pregar, não, todos devem adorar a Deus e mostrar Deus para as pessoas com tudo que Deus te dá. Isso é pregar o evangelho. Não é simplesmente vir aqui. Tem uma música do Pedro Valença também que é interessante, que ele fala que o culto começa quando você sai da igreja. Aí você vai mostrar se você é um cristão ou não. Aqui é muito fácil estar pregando, bem vestido e falando com vocês. Mas o culto verdadeiro começa lá fora, com seus vizinhos, com seus familiares, com seus amigos e colegas de trabalho. Então devemos refletir. Eu tenho sido um descendente de Caim ou um descendente de Abel? Para finalizar essa parte, a gente ir para a Bíblia, ontem eu estava refletindo a respeito desse livro. Sabe quem Caim representa também? Caim representa aquele tipo de cristão que ele não quer fazer um sacrifício. Porque tem muitos cristãos, até entre nós, que falam assim, eu sou um filho do rei do mundo, eu sou um príncipe nessa terra. Tem até uns loucos que falam que eles são Deus aqui nesse mundo. A heresia ao nível extremo. E eles falam assim, eu sou um filho de Jesus Cristo, filho de Deus, eu não devo passar por problemas, eu sou um rei aqui. Onde se viu a servir o Deus dono de tudo e eu passar por problemas? Isso está na Bíblia, que a gente não vai passar por problemas? Eu quero que vocês me mostrem o personagem na Bíblia que passou assim, ó, olha, foi tudo de boa, Satanás nunca me tentou, foi só assim a bênção, não chorei, não vacilei, foi só bênção. Não existe nenhum. O próprio Jesus Cristo sofreu por nós na cruz. E eu vou mais fundo, como é que os discípulos morreram? Se eles eram muito mais consagrados que eu e você. Por que a gente não pode passar por problemas também? Né? Bruno, o que tu quer dizer com problemas?
Quando você passa por problemas e fala assim, amém, Deus, que você está ao meu lado, amém, que eu passo pelo mar aberto com gratidão, você está dizendo para Deus, Deus, eu estou disposto a passar pela porta estreita, porque eu sei que lá tem sacrifício. Qual é o único caminho que leva à salvação? Porta larga ou porta estreita? Porta estreita. Eu pergunto para vocês, qual discípulo, em qual fase que Pedro, ele mostrava mais características de Cristo? Aquele Pedro que era o brigão, que só resmungava? Ou aquele Pedro depois do Pentecoste que era perseguido? Sabe qual era a diferença desse Pedro e do outro? O Pedro, antes do Pentecoste, ele era o Pedro que ele achava que devia ser. E ele não levou ninguém ao batismo. E não pregou nenhuma vez. A primeira vez que a gente vê Pedro pregando é no Pentecoste, quando ele recebe o Espírito Santo, por meio da obediência do que Jesus falou para eles. E aí a gente vê o porquê que ele pregou pela primeira vez. Porque agora ele era o Pedro que Jesus esperava que ele fosse. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Próximo, por favor, irmão. Aqui eu vou ter que ler que a letrinha está pequena, tá? Mas está em 1 João 3, versículo 4, 10, 11, 12 e 24, tá? Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e de seu irmão eram justas. Todo aquele que obedece aos seus mandamentos, nele permanece, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Bom, vai ser meio difícil a partir dessa parte do sermão você não concordar comigo que Deus, ele quer que as coisas sejam da forma que ele pede, não aquela mudança para agradar as pessoas. Às vezes nós adventistas, acontece, às vezes por ignorância acontece, mas tem gente que é teimosa mesmo. Uma vez eu ouvi uma frase assim que eu achei um absurdo, que a pessoa falou assim, é que o mundo lá fora tem tantos holofotes que a gente tem que botar esses holofotes dentro da igreja para atrair o mundo. Será que isso é correto? Sabe quem fez isso aí pela primeira vez, de botar os holofotes do mundo dentro da igreja para atrair o mundo? A Igreja Romana Católica. Não é uma das maiores igrejas nos dias de hoje? Ela pegou todas as características ali que o pessoal gostava, paganismo, botou lá dentro. Vamos para o próximo então, irmão? E por que a gente deve falar sobre os dias de Noé? Já estamos indo para a parte final do sermão, gente, não se preocupe. Por que vamos falar sobre os dias de Noé? Pode passar o próximo, irmão. Lá em Mateus 24, 37 ao 39, a gente vê uma mensagem, um alerta, muito importante a respeito dos dias de Noé. Olha o que está escrito. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do quê? Do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos, assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. A partir dessa parte você tem que se atentar e você responde aí na sua mente. Eu quero só que você pense nas características. Será que a sociedade nossa tem as características do que vai ser lido aqui? Observe as notícias do mundo, como tem vivido as pessoas, e me diga se há semelhança com os dias de hoje. Está acontecendo isso aqui nos dias de hoje, irmãos? Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo. As pessoas têm feito isso? Casando-se e oferecendo-se em matrimônio. As pessoas têm trocado de casamento 559 vezes. Tem sido bem comum. Até que o dia que Noé entrou na arca. Próximo, por favor, irmão. Olha só, isso aqui também já acho de extrema importância. O mundo antediluviano representa a condição para a qual se encaminha rapidamente a sociedade moderna. Ou seja, o que Jesus fala? Eles perguntam lá, Jesus, como é que vai ser
o tempo lá da tua vinda, como é que vai estar o mundo? Vai ser semelhante aos dias de Noé. Prestem atenção. Próxima imagem, irmão. Aqui eu peguei a parte do livro, para vocês não acharem que eu estou editando o texto, né? O mundo antediluviano representa a condição para a qual se encaminha rapidamente a sociedade moderna. Próximo. De toda a vasta população existente na Terra antes do dilúvio, apenas 8 pessoas creram e obedeceram à palavra de Deus dada por meio de Noé. Obediência, viu? Obediência ao quê? À palavra de Deus, não ao meu achismo. Assim, antes que o legislador venha para punir os desobedientes, os pecadores serão aconselhados a se arrepender, mas a maioria não dará ouvidos a essas advertências. Antes de tudo, essa aqui é a advertência, tá? Aqui é a outra frase. Vocês notam uma característica também importante, gente. Deixa eu só lembrar aqui. Outra característica dos descendentes de Caim e Abel, tá, gente? Vocês não podem esquecer disso. E isso vai ser de grande importância para nós até o Jesus voltar. Lembrem, os seguidores de Cristo, os descendentes de Caim e os filhos de Deus, eles sempre serão a minoria. Eles nunca serão a maioria. Bruno, o que tu está falando é heresia. Será? Os profetas eram a maioria ou a minoria? Quantos profetas pagãos existiam? Quantos profetas de Deus existiam? Os heróis da fé eram a maioria ou a minoria? Os discípulos eram a maioria ou a minoria? Aqueles que andavam com Jesus. Na época do protestantismo, os protestantes eram a maioria ou a minoria? Minoria. O povo de Deus vai sempre ser a minoria. Então preste atenção às vezes se você faz parte da maioria. Talvez você esteja no lado errado e você deve prestar atenção nos conceitos e o que está sendo defendido e o que não está. Tá? Então a gente tem que lembrar que os descendentes de Caim, eles são a maioria, são servos de Satanás, e eles zelam pela liberdade e a falta de obediência e que você deve adorar a Deus da forma que você quer e não como Deus pede. Né? Próxima imagem, irmão, por favor. Essa parte aqui é interessante também, né? E Noé era considerado um fanático, grandes homens, mundanos, honrados, e também os sábios diziam: as ameaças de Deus são apenas para nos intimidar e nunca vão se cumprir. Nota que todo aquele também que é a minoria e é filho de Deus, ele é considerado fanático. Adão era considerado fanático, Noé era considerado fanático, Enoque era considerado fanático, Abel foi morto porque ele era fanático, tá? E isso aqui é uma característica que a gente tem visto muito nos dias de hoje, né? O pessoal no Velho Testamento, ali na época antes do dilúvio, eles diziam assim: olha, gente, mudem o estilo de vida, porque a ira de Deus vai vir. E aí o que o pessoal dizia? Não, isso aí é brincadeira, não vai chover, vai demorar mais um tempo, e as nuvens vindo. Ah, essa nuvem aí é só uma nuvem passageira, não dá bola para esse homem aí, ele é um baita de um louco, fanático, vamos adorar a Deus da forma que a gente quer, não se preocupa com isso. E ele avisando, né? Isso existe na nossa igreja nos dias de hoje? Existe, sabe por quê? Sabe que o espírito de profecia diz, que é algo muito sério? Eu sei que a pregação é longa, gente, mas é extremamente importante. O espírito de profecia diz assim, testemunho seleto, que quando os líderes religiosos, os pastores da nossa igreja, disserem que dias bons virão e que virão dias de prosperidade, está muito próximo da vinda de Cristo. Isso não tem acontecido nos dias de hoje. Não tem pastores censurando quando você fala assim: olha, Jesus está vindo, Satanás... Não, esse assunto assusta as pessoas, Não, mas Satanás vai se levantar, está escrito ali, ele se levanta contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho vivo de... Não, isso aí isso assusta. Tem que ser um sermão mais light. Censura, não fale sobre isso. A gente tem o caso do pastor Samuel Ramos, que ele fez o cálculo lá de 6.000 anos, e no ano 7.000, é aquele período de 1.000 anos que Satanás vai ficar preso. Isso, Steiger? E aí, vários pastores vieram em cima dele, e a associação... Não, tu não pode calcular a vinda de Cristo, isso está errado, não pode. Se você olhar com um olhar de Cristo para aquilo e pedir Espírito Santo, você vai entender que aquilo não é um cálculo para dizer que Cristo vai voltar em 5, 10 anos. Aquilo é um cálculo para te dizer assim: olha, está muito próximo,
não brinque. Simplesmente isso. Está muito próximo, não brinque. Né? Então existe essa censura. Continuando. A destruição do mundo e a punição dos seres que ele criou nunca vão acontecer pelas mãos do Criador, né? Falando que era mentira o que ele dizia. Não tenham medo. Noé é um fanático perturbador. Os seguidores de Cristo, descendentes de Abel, sempre vão ser chamados de fanáticos e perturbador. Abel foi morto porque ele era um fanático e perturbador. Jesus foi morto na cruz porque ele era um fanático e perturbador, e assim os discípulos, os profetas, os protestantes e assim por diante. Eles continuaram em sua desobediência e impiedade, como se Deus não tivesse falado por meio de seu servo. Próximo irmão, por favor. Isso aqui também, eu só vou ler uma parte, tá? Mas aqui, às vezes a gente tem a impressão que o pessoal do tempo do dilúvio eram tipo os homens da caverna, eles eram burros, mas não eram, tá? Nem todas as pessoas daquela geração foram idólatras. Muitos afirmavam ser adoradores de Deus, alegavam que seus ídolos eram representações da divindade e que por meio deles podiam obter uma concepção mais clara do ser divino. Quero adorar a Deus da forma que eu quero e eu quero ter tudo que eu quiser pagando dentro da minha casa. Continua, irmão, por favor. Essa parte é importante, já estamos bem próximo do fim. Quando a porta da graça se fechar, gente, a época do dilúvio também apresenta o fechamento da porta da graça. Quando o tempo para a sua salvação estava chegando ao fim, os antediluvianos se entregaram às festas e aos divertimentos mais empolgantes, preenchendo a vida com alegria e prazer. Em nossos dias, o mundo está absorvido da busca do prazer, um ciclo de constante estímulos. A gente não tem buscado isso aqui, às vezes, na igreja, estímulo. Tem que ter cultos mais estimulantes. O culto é muito parado. Essa parte sensuais aqui, né, é a questão de vestimenta, tá? Sensuais, estímulos sensuais que impedem as pessoas que sejam impressionadas com as únicas verdades que podem salvá-las da destruição, da destruição vindoura, né? Então, diz ali que, naquela época, as pessoas se divertiam, viviam como se nada fosse acontecer, e elas só queriam coisas estimulantes. Então, aquilo que podia salvar elas, que era a obediência à palavra de Deus, aquilo ali não era estimulante, então não interessava. E é o que a gente tem feito hoje em dia nas igrejas. A gente tem trocado a verdade por estímulo. Tem que ter uma atração, tem que ter uma decoração, o sermão tem que ser assim, tem que falar que eu vou ficar rico, que Deus vai me curar, e etc. Né? Continuando. Vai passar, irmão? Esse aqui eu vou pular, tá? Isso aqui eu trago em outro momento, caso vocês me convidem um dia. Pode passar? Isso aqui é de extrema importância, eu vou ser obrigado a ler, tá, gente? Isso aqui está em testemunho para a igreja. Na estrada larga, todos estavam preocupados com as suas pessoas, suas vestes, seus prazeres, dão-se livremente em riso e zombaria. Isso aqui existe no mundo cristão hoje em dia? Vocês veem cristão assim? Preocupado com as suas vestes? Sejam sinceros, por favor. Vocês veem cristão preocupado com as suas vestes e consigo próprio? Vocês veem cristãos que zombam das pessoas e ficam só de riso? E não pensam no termo da viagem, nem da destruição certa do tempo do fim? Cristãos que estão vivendo um dia após o outro? Testemunho seleto. Esse aqui é de extrema importância também. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que em redor dele estavam diziam: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Gente, isso aqui é uma coisa que eu penso todos os dias. Tá? Isso aqui é de extrema importância. O que está dizendo aqui? Que tem cristão que ele fala assim, ó: ô Steiger, eu vou pregar o evangelho para ti. Posso falar de Cristo para ti, Steiger? Posso falar do amor de Jesus? E o Steiger vai olhar para mim e falar assim, ó: ô Bruno, só um minuto. Diferente? Como assim? Descendente de Caim. Se denomina cristão, mas não é um cristão. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente deve se atentar. Ô irmão, acho que é o último slide agora, se não me engano, se puder passar. Esse é o último? Beleza. Amém, então. Chegamos ao fim, eu sei que é longa a mensagem, mas ela é de extrema importância. Então eu quero que a gente reflita. Você tem sido um servo de Satanás nesse mundo? Ou um servo de Deus? Bruno, diz para mim como é que eu vou saber se eu sou um servo de Satanás.
se você atrapalha o evangelho, você modifica a igreja, você modifica as escrituras, você modifica o culto, modifica o louvor, e você envergonha o nome de Cristo. Quando as pessoas, você vai falar de Deus para pessoas, elas não te levam a sério, porque você continua vivendo exatamente da forma que você vivia antes do banho que você tomou. Quando você é um servo de Deus, você é uma pessoa que as pessoas veem e falam assim, ó, ô Starger, não, eu ia te falar uma bobagem, mas eu sei que tem um cara consagrado. Não, deixa, eu sei que tem um cara sério, eu não vou falar disso contigo. E as pessoas vão te procurar não para falar bobagem. Quer saber se tu está no caminho certo? A pessoa vai te procurar assim, ó, ô Starger, tu pode orar por mim? Eu sei que tem uma pessoa diferente, eu sei que tem uma pessoa consagrada, tu pode orar por mim? Não tem uma diferença entre te procurar para falar bobagem e te procurar para buscar a Deus? Isso é de extrema importância. Eu convido os irmãos que puderem se colocar de pé. Nesse momento, daqui a pouco, eu vou pedir para o irmão botar um louvor, não precisa botar agora, mas eu quero que você reflita na letra, tá? Porque assim, eu não sei você, tá? Mas eu estou cansado desse mundo. Se você é um cristão que acha que esse mundo é justo, eu peço para você rever os seus conceitos. Se você é um cristão que acha que esse mundo dá oportunidade igual para todos, eu peço para você rever os seus conceitos, tá? Porque esse mundo é extremamente injusto. E não existe nenhum governante nesse mundo que seja homem que pode te salvar. Não existe nenhum presidente, vereador, deputado, patrão, não existe ninguém. Só o nome de Jesus. Porque se você acha que a vida ela é justa para todos, você acha justo então você dizer que aquela pessoa que mora lá no Vietnã, no Afeganistão, ela não aproveitou as oportunidades que ela teve e por isso ela morreu cedo? Você acha justo você ter uma cama para dormir, você ter uma família, ter condições de botar comida dentro de casa, mas aquele morador de rua não tem nem onde dormir? E muitas vezes você passa por ele e fala assim, gastei todo o dinheiro. Você acha justo esse mundo? Será que realmente ele dá oportunidade para todos? Por que eu digo isso? Porque se você realmente está cansado desse mundo, eu creio que você quer ser um servo de Deus. E você quer algo diferente. Você quer um mundo onde não exista racismo, preconceito, pessoas ruins. E esse mundo, a gente sabe que só quando Jesus voltar